né? Infelizmente, o nosso querido Petri não pôde estar conosco na edição do Covid, né? Eu sei que o espaço aqui, às vezes, não é bem próprio de uma palestra, né? Mas a gente vai tentar fazer o máximo de silêncio possível para que a gente possa ouvir, então, o professor mais. Então, pode direcionar. Ok. Sim. Um pouquinho, estou falando aqui na separação. Bem, pessoal, um bom dia a todas, a todos. Bom dia, Petri, Jana, que está nos acompanhando aí pela online. Eu queria, em primeiro lugar, dizer para vocês a minha grande alegria, a minha grande satisfação de poder estar aqui hoje para debater esse livro que eu considero realmente um livro importantíssimo, e que realmente vai ser um marco no estudo da topologia psicanalítica no Brasil. A gente espera que ele seja traduzido para outras línguas, porque é um livro que merece. E de poder conversar também com meu colega, meu amigo, eu queria. Lastimo muito que ele não possa estar presente hoje. Infelizmente, né, a questão da pandemia ainda continua deixando marcas, né? Eu mesmo tive amigos próximos de mim. Para uma semana, eu pensei que até eu próprio poder ter visto, né? Ter Covid, esses dois falando internet simultaneamente. E é uma situação séria, está crescendo novamente a Covid. Não é uma gripezinha, é uma coisa muito grave. Eu posso dizer para você, sendo médico, trabalhando dentro do hospital geral, e todas as enfermarias, eu não recomendo a ninguém ter um caso grave de Covid. É muito sério. Infelizmente, no momento que a gente teve a pandemia, isso não foi tratado com a força, com a determinação que deveria ter sido tratado. Muitas mortes que deviam ter sido evitadas não foram. E, infelizmente, eu pude acompanhar muitas delas. E, quando você tiver experiência de dentro dos hospitais, né? Não é uma gripezinha, foi uma morte muito terrível, uma coisa muito terrível que aparentemente não está totalmente superada. É uma nova onda do vírus que a gente tem que ficar atento. E é muito importante que a gente tenha em mente isso, porque fomos um país que teve um sistema de saúde nesse ponto de vista era muito forte, né? A gente nunca colocou em questão a importância da vacina. A gente tinha um modelo mundial para isso, e isso se reduziu. Então, Petri, quero te dizer que fico feliz de te ver quase bom, e a pouquinho você vai estar recuperado. Eu pensei, então, de trazer algumas considerações a partir do livro do Petri,
para levantar, talvez, alguns elementos importantes que eu reputo ao texto, a topologia e o tempo, a conjectura lacaniana, que acaba de ser publicado pela cópia editorial. Também a ideia, então, que eu queria trazer algumas ideias, espero não ser muito longo, para que haja possibilidade de a gente ter um diálogo, eventualmente se as pessoas também quiserem conversar. Eu suponho que pouca gente tenha lido o livro, então eu tenho que fazer uma pequena explanação geral, trazer algumas ideias e especialmente algumas questões para te dar uma chance de expandir aqui o seu ponto de vista. Não sei se ele vai ter condições de falar, acho que não. Então, acho que vai ficar para uma outra ocasião o nosso debate, então vou falar pensando que não vai ter, nesse momento, uma interlocução. Quando eu vim para cá, eu tinha pensado em organizar algum argumento que te desse a palavra, vai ficar oportunamente para a gente fazer isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês... Oi? Você pode colocar o argumento também e desenvolver. Não, eu vou colocar, ainda que a gente não vai debater agora, né? Fica... Né? É por causa das pessoas, né? Lá. Então, a ideia... O primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é que realmente é um livro que veio como uma espécie de um divisor de águas, do meu ponto de vista, na pesquisa da topologia psicanalítica. Não sei se todos conhecem ou não o autor, seu estilo de trabalho, seu estilo de escrita, seu estilo de transmissão. Então, sempre alguém que tem um longo percurso na psicanálise, um longo percurso na clínica psicanalítica, tem um longo percurso de interlocuções em áreas fundamentais, com a filosofia, a lógica, a matemática e, em especial, a topologia. Durante um tempo, tive no livro de trabalhar de uma maneira mais próxima com o técnico, pude aprender muito com ele. Podemos trocar várias ideias, várias reflexões em torno desse tema. E tive também o privilégio de ter uma interlocução com ele no momento da redação do livro. Então, imagine, assim, o Pelé te convida, você quer acompanhar durante um tempo meus jogos aqui? Vem comigo, entra no campo, eu quero. E tive essa chance de poder ver em plena construção o argumento que eu queria, fiquei depois muito honrado, muito feliz, quando me convida para escrever por parte do livro. E, então, é isso. E eu escrevi o prefácio, claro, antes de visto como é que ficou a composição final do livro, que merece também uma apresentação especial. Mas eu gostaria só de reiterar rapidamente o argumento que eu coloquei ali, só pelo título, para ter uma ideia da leitura que eu tive de texto dele. Eu chamei de Sobre o rigor e sobre a mansuetude na transmissão da topologia psicanalítica. Eu acho que é necessário um grande esforço para o leitor de ver que, de fato, é um livro de grande rigor, que mostra, que transparece, não é um autor que conhece profundamente o tema que está tratando, que conhece de uma maneira muito incomum. Eu vou falar com toda a franqueza para vocês, na maior parte de vocês, que vê tratar de topologia, de psicanálise, tem uma, não sei vocês, mas uma noção um pouco desagradável, de que tem interlocutores que falam de coisas que, no fundo, não pegaram na tripa. Essa coisa tem um desenvolvimento mais intelectual do que, de fato, algo profundo e visceral. Se leem um livro, vão ver que
é um livro de que alguém está realmente envolvido, conhece tanto o campo teórico, quanto as implicações concretas do trabalho topológico também. E, além disso, o que nós estamos conversando aqui, antes de começar, né, que tem uma coisa da transmissão que é muito legal, que a gente vê que você curte fazer, você tem tesão de fazer. Tá? Tem uma coisa lúdica com você em fazer topologia, e que é algo que arrebata o desejo do leitor, arrebata o desejo de tentar junto com o pesquisa. Então, você tem vontade de ser acompanhado. E como ter essa dimensão de mansuetude, pega pela mão. Alguém que conhece profundamente o campo e te convida para acompanhá-lo de uma maneira muito sistemática no seu argumento. Então, essa é, digamos, a visão geral que eu quis trazer como muito impactante no livro dele. Esse é o primeiro aspecto. Então, para quem acha da topologia algo muito abstrato, muito distante, vocês querem ter um livro que pode mudar radicalmente a experiência que inventa a ciência. Bom, a outra coisa é a seguinte, e isso eu não tinha ideia, porque eu não tinha visto o livro ainda. Né? O livro tem a cara do tipo, né? Porque é um sujeito multimídia, não é que está assim, sempre criando coisa muito extensa. Né? E ele tinha me falado que faria isso, mas realmente é uma coisa que eu tinha lido. Não, manuscrito tinha lido, não, mas não tinha. Na verdade, o livro, eu só tive ele em mãos ontem, então descobri ontem à noite. Então, ele é cheio desse tipo, né, desse scary code, né, ao longo do livro inteiro, que você, com o seu celular, aquelas coisas mais abstratas, mais difíceis de acompanhar, você coloca no scary code e ele remete para ilustrações que ele próprio fez, para animações brilhantes, não é? Realmente, não é? Logo no início, ele faz, de início do livro, uma animação que é uma espécie de resumo da hipótese principal. Né? Como é que é possível, do ponto de vista topológico, fazer uma transformação bidirecional entre o fórum e a banda de média. Ela tenta demonstrar um desafio que ele se coloca há muito tempo, que ele consegue concretizar no seminário 26. O livro começa por esse vídeo de 1 minuto e pouco. Então, você já está conquistado nas primeiras páginas. Se você ficar curioso, você pode a demonstração disso. Então, e o livro, ele tem, então, essa estrutura que é a respeito da topologia do tempo. Ele anuncia bem que esse é apenas o volume 1 de um trabalho que provavelmente vai continuar desdobrando. Então, eu até queria te escutar depois, tá? Não sei se hoje, mas em outro momento, quais os desdobramentos agora que você pensa dar para o seu livro, né? Mas, então, o livro, ele começa na introdução, ele coloca essa conjectura lacaniana e essa transformação, né, bidirecional, e em seguida ele faz uma retomada das grandes questões topológicas, de modo que coloca, de modo a instrumentar o seu leitor de conceber o percurso feito para essa demonstração. E à medida que isso vai, não é? Ele vai se transformando, ele vai levando o leitor a avançar a complexidade do tema, então você, naturalmente você começa a se sentir mais familiarizado, e é muito interessante que, à medida que você vai acompanhando o argumento, você começa a conceber de uma maneira mais ou menos natural que tipo de
pano de fundo clínico, esse pano de fundo concreto, e não apenas uma grande construção abstrata, interessante, mas você consegue, porque interessa um psicanalista se aproximar e se apropriar desses instrumentos. Então, eu gostaria, para o diálogo com o livro, algumas ideias gerais, né, citadas pelos, não só pelo livro, mas pelo tema que o livro aborda, sobre a questão da topologia psicanalítica e o interesse que ela pode ter tanto no campo teórico como no campo concreto da clínica psicanalítica. Eu vou trazer algumas ideias, né? Então, e aí, num outro momento, quem sabe que ele possa, né, reagir a essas ideias. O primeiro aspecto, quando Freud ele entra na psicanálise, ele entra de uma forma diferente do Lacan. Freud não era um psiquiatra, não tinha contato uma clínica direta com psicólogos. Ele teve poucos psicólogos, na verdade, na sua clínica. O caso mais importante, que é o caso de Weber, ele nunca viu pessoalmente. Mas ele entra para uma clínica de histeria, uma clínica de neurose. Ele tem, primeiro, um método promissor, em certo sentido, uma conjectura. Vale a pena insistir, embora não consiga demonstrar esse método que o Breuer, junto com a Ana Ockman, desenvolveu de uma maneira relativamente improvisada, empírica, intuitiva. E ele faz uma conjectura que levar esse método às últimas consequências pode ter efeitos clínicos numa situação patológica muito séria, muito grave e muito presente. Tem que imaginar que nós estamos aqui na Europa dessa vitoriana, da passagem do século XIX e do século XX, em que a histeria é uma grande epidemia coletiva. Não vou entrar nos detalhes, mas os antropólogos contemporâneos que estudam o fato clínico, o fato patológico, o tipo patológico da histeria, eles mostram também que o tipo de sociedade que tende a produzir a forma de histeria que tinha no tempo do Freud, é uma sociedade que você tem um controle moral, ideológico, social muito maciço da sexualidade, em especial da sexualidade feminina. Que era o caso, né, da sociedade europeia naquele momento. Né? Hoje, né, aquelas grandes formas clínicas, o grande ataque fêmico, a possessão demoníaca, a divisão de consciência, a gente encontra, né? Batendo no pronto-socorro, de Caxias do Sul, vocês vão ver dessa forma, artes sérias, volta e meia, você vê artes sérias, mas, em geral, nessas populações têm esse perfil antropológico. Né? Geralmente, comunidades religiosas muito em que a pressão de controle da sexualidade, em especial da sexualidade feminina, é muito maciça. Começa a aparecer isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Freud começa lidando com um fato clínico, que ele tenta desenvolver a partir desse método que o Breuer, junto com a Ana Ockman, envolve, e ele se surpreende com o que ele encontra. Ele encontra coisas que ele não previa. Na hora que ele dá a palavra para essas moças, dá a palavra para essas mulheres, ele começa a vir à tona algo que é regular, ou seja, constante. Essas mulheres começam a falar de temas que têm a ver com sexualidade, uma sexualidade de dimensão traumática. E uma dimensão traumática que não aparecia no primeiro plano. Ela é um efeito do método, um efeito daquele método que estava desenvolvendo. Ele percebe que é algo, que essas lembranças, essas dimensões traumáticas, são muito perturbadoras, estão ligadas ao sintoma, ele começa a ver uma
expressão de sintoma, uma expressão simbólica da combinação traumática, que a própria paciente se recusa a deixar de tona, ela aplica força, ela aplica uma grande, né? Ela aplica um ímpeto, ela faz uma sedrenum, ela faz uma força contra ela mesma para não deixar de à tona elementos da sexualidade que são vivenciados como perturbadores. Então, quando ele começa a trabalhar com esse novo tipo de clínica, com essas revelações que ele não tinha em mente quando começa a usar o método, ele fica surpreso, como que é possível que seja tão frequente, tão regular, que essas moças, elas, no início, elas não se dão conta, mas à medida que o trabalho vai avançando, vem à tona lembranças de abusos sexuais, traumáticos, elas estão em posição de abusada, de vítima, ela sente uma posição de desamparo, de objeto do gozo do outro, que elas não têm como se opor, que aquilo tem um caráter de invasão terrível, que a única maneira que elas têm de lidar com isso é se impondo uma clivagem dela. Faz uma clivagem, utiliza uma grande, uma força, para não entrar em contato. E aí, assim, essa é a própria teoria de Freud da psicanálise. Aquilo opera como um corpo estranho. Ou seja, a primeira definição já é uma definição topológica, já é uma definição de lugar. Para quem vem do campo médico, essa ideia do corpo estranho é uma coisa muito presente. Por exemplo, você enfiou uma farpa no pé, a farpa fica lá dentro. Aí você vai ter uma reação inflamatória, depois de fibrose, vai isolar dentro de você algo que não é você, mas que também é você. Então você fica com o corpo estranho dentro do seu corpo biológico. Então ele faz uma leitura desse elemento no campo psíquico. Ele fala de um corpo estranho psíquico. Então ele explica como é que é possível, então, algo está dentro e ser não eu, simultaneamente. Você não precisa, desde o início, estar numa teoria de lugar. Tem um lugar psíquico no qual o sujeito se reconhece e tem um outro lugar psíquico que, ao mesmo tempo, está dentro e está fora. É eu e é não eu. E mais do que isso. Ele se constitui, nesse primeiro momento, como um não eu, mas que é um eu que é excluído à força. É uma grande e fácil de excluir. Por isso que a primeira teoria de Freud é que o inconsciente era igual ao recalcado. Aquilo que ele abafava dentro dele e deixava de fora. Algo que você reconhecia como eu. Aquilo estava dentro do eu, mas era não eu, mas era excluído à força. Eu vou poupar você, né, de fazer toda a teoria freudiana, mas eu vou pegar apenas mais um ou dois elementos para ver a extensão que eu queria transmitir para vocês, a extensão concreta, a extensão clínica do problema que ele lida. Então, tem algo que esse inconsciente, na verdade, é um inconscientizado. Quando vocês leem, por exemplo, a Neuropsicose de Defesa, 1894, capítulo começando. Você pega uma boa tradução, você pega um texto alemão, Freud diz todas as letras, né? Aquele elemento que não tolera, né? O eu decide recalcar. É uma tomada de posição do sujeito. Depois nem se dá conta que foi ele que foi. Por isso que, no primeiro momento, essa divisão do inconsciente é um efeito de uma ação do sujeito. Porque ele achava ainda o tratamento que era. O que melhora? Melhora porque fazia à tona aquilo que era um corpo estranho psíquico, volta a entrar na grande rede do eu e aquilo consegue ser elaborado de alguma maneira. Então, ele pensava que com essa exclusão você tinha camadas, então você tinha um certo embaraço. Você tinha um dentro e um fora, só que o fora estava dentro.
Vamos pensar um fora que está dentro. Ao mesmo tempo, tinham vários elementos que não funcionavam bem nessa distribuição intuitiva, euclidiana de espaço. Vou dar um ou dois exemplos para vocês de coisas que o espaço não funcionava bem. Se vocês me permitirem, eu vou ler um. Eu não vou ler, senão vocês vão morrer de tédio aqui. Embora o texto esteja bem legal, então eu vou fazer um resumo. Então, até aqui. Recomendo, quem quiser entrar nos detalhes, leia ou releia a primeira das 5 conferências que Freud dava nos Estados Unidos, na Universidade de Clark. Ele vai explicar para o público americano, né, a descoberta do tratamento e como é que se impõe para ele uma teoria do inconsciente. E ele dá, não sei se vocês lembram, o exemplo do monumento de Charing Cross, em Londres. Vou resumir a história. Você vai em Londres, né, quando tem lá esse grande monumento, Charing Cross, que na verdade era um monumento que o rei, né, quando morre a rainha Eleanor, tem o esquife, né, tem lá o pérez da rainha, ela para o esquife para em vários lugares de Londres, e o último lugar que ele para é em Charing Cross. E tem um grande monumento em homenagem à morte da rainha. Só que isso é uma morte medieval, só que o monumento está lá até hoje. Então, ele introduz essa questão desse lugar onde está o monumento, também é uma questão temporal. Tem o lugar e tem o tempo, que, aliás, é o título, né, do seminário do Lacan, título do livro do Petri, Topologia e o Tempo. Qual é a relação que tem, então, o lugar com o tempo? Como é que é possível? Porque a gente vê a situação clínica, tem certos neuróticos que agem como se tivesse um londrino contemporâneo, na maior correria do dia a dia da vida londrina, passa de Charing Cross e é tal ponto mobilizado que se tivesse que lidar com a elaboração da morte da rainha naquele momento. Tem algo que tem um lugar, tem um tempo, mas ele funciona fora do tempo e, ao mesmo tempo, ele está em 2 lugares simultaneamente. Tem uma dupla inscrição. A teoria da dupla inscrição, como é que é possível? Está inscrito simultaneamente no neurótico, que é algo de agora, de hoje, está no meio da minha correria do dia a dia, eu passei lá na frente do monumento, que eu tenho no escritório e tal, e, ao mesmo tempo, me mobiliza profundamente. Está conectado com outro grupo de associações, com outro grupo de lembranças, com outro grupo de rede, para falar uma linguagem de uma rede associativa. Em 2 lugares. A coisa está em 2 lugares simultaneamente. Muitas vezes, assim, uma maneira muito cotidiana de pensar o espaço, você não dá conta, porque primeiro não introduz a dimensão do tempo, e fica difícil de colocar problema, por exemplo, da dupla inscrição. Ao mesmo tempo, eu vou dar um outro exemplo, presente para todo mundo aqui. Quando ele trata bem mais adiante o problema da denegação, da Fernainen, diz assim: quando o sujeito não quer tirar as consequências daquilo que ele não suporta, ela pode, inclusive, estar consciente, mas basta colocar um não na frente, que você tira todo o efeito. Você quer mostrar que você é super macho, super viril, não sei o que mais. Aí você faz uma grande, usa uma negação. Eu sou, pessoal, sou embroxado. Eu não broxo. Para Freud, uma declaração viva, o sujeito está assombrado pelo fantasma de ser broxado. Só que botando um não, ainda mais, esperando a causa pública, a validação disso, não, se transforma em broxado. O broxado, o fantasma embroxado, em algo que não tem mais efeito. Eu vou dizer assim, ao mesmo tempo, é totalmente consciente, está totalmente do lado de fora,
E não tem efeito inconsciente. Por uma ação significante. A flor da pele, a flor da Judite, está exterior, está no campo da interlocução do laço social e não produz efeito de deslocamento da posição do sujeito. Então, vocês vejam como é algo que exige naturalmente os esforços para poder construir uma teorização disso, né, à altura do problema. E vamos permitir um terceiro e último exemplo, né? A gente poderia multiplicar ainda mais situações concretas, né? Em que a própria experiência analítica avançando exige que a gente conceba em outras modalidades. Por exemplo, quando em 1923, né, faz iniciando 100 anos, quando publica O Eu e o Isso, da Ich und das Ich, vale a pena, né, ler ou reler esse texto à luz desse problema tratado pela topologia, está na base do interesse do livro de Petri. Essa problematização do eu, e ele começa colocando em questão a sua própria teoria. Nossa, eu achava que o inconsciente era igual ao inconscientizado, o efeito do recalque. Mas eu descobri que só que não. Isso aqui é apenas um elemento, uma parte do inconsciente. E o que é mais fundamental no inconsciente, o que é mais decisivo no inconsciente, é o que ela quer dizer, que o inconsciente é o discurso do outro. O que é mais importante para mim é o fato de que nós somos moldados no corpo e na alma pela exposição ao outro. Eu nem me dou conta, mas quando eu estou vendo, eu posso ter um sonho, posso ter uma atitude com os meus filhos. De vez em quando a gente aprende muito com a reação que a gente tem com os filhos. Você tem uma reação, depois você fala, como é que é possível que eu tenha feito isso com o meu filho? Vem à tona. Aí aparece uma dimensão sua, ou como aparece de vez em quando nos sonhos, quando tiver aquela experiência de manhã, um sonho extremamente perturbador ou revelador, mas você não se identifica naquele sonho. Como é que é possível que tenha sido eu que sonhei com isso? O eu e o isso. Não me reconheço. Eu não me reconheço nisso, mas eu sou obrigado a constatar que isso foi. Embora não, especularmente não bate, não me reconheço nisso, mas eu vejo que isso foi. Então, esse efeito de estranha familiaridade, de estranheza, um Heimlich. Eu não me vejo nisso, sou eu. Mas, ao mesmo tempo, se dá que apesar de não me reconhecer, sou eu. Como que é possível que tenha reproduzido de uma maneira tão brutal, automática, espontânea, brota do meu coração uma moral judaica cristã? Brota de meu coração, nem me dava conta o quanto que eu era racista, o quanto que eu estava inscrito numa tradição escravocrata. Eu nem me dava conta, mas um gesto meu. Nossa, quando eu sou misógino, mas eu não sou. Mas o meu gesto é profundamente racista, misógino, ou sei lá. Né? Ou nem me dava conta que eu tinha sensibilidade indígena nesse momento. O que o inconsciente é o discurso do outro. Aí Freud vai dizer que aquilo que eu achava que o inconsciente tinha a marca da Verdrängung, que no lado social de uma Urverdrängung, né, um encalhamento originário, fundamental, faz com que a gente compartilhe no lado social tanto o que a gente vê quanto o que a gente não pode ver. Tem os pactos, os tabus, os pactos da cegueira. E isso permite, taticamente, organizar uma realidade do mundo
A realidade enquanto um recorte simbólico compartilhado tacitamente de como ele se instala simbolicamente no mundo. Então, ele vai dizer assim, eu achava que tudo é na base do recalque, só que não. O fundamental, o inconsciente, não é que ele não é recalcado, que ele seja recalcado. O fundamental é que ele não é reconhecido. Não é porque ele é pedrengue, é que ele é unercante. Da unercância, não. O termo que ele usa desde da interpretação de sonhos. É o termo que ele usa para falar do umbigo dos sonhos. De todo o processo, mesmo processo associativo, que vai até as suas últimas consequências. Ele chega num ponto que a associação, ele não é mais solúvel pela associação, não é mais solúvel no campo da palavra. É aquele ponto de Freud em que a palavra encontra das unercantes. As unercantes não é o incognoscível, não é o real, enquanto o impossível de conhecer. Não tem nenhuma lei escrita nos céus que é impossível de conhecer. É simplesmente que a gente não se reconhece. Você não se reconhece porque a gente não estava ali. É um umbigo, porque esse umbigo nos coloca lá no campo do outro. Aquilo que nos marcou por dentro, mas que estava de fora, mas é o mais íntimo, é uma intimidade que coloca. Então, eu vejo como tem uma necessidade, até para dar conta dessa dimensão do inconsciente, de uma outra topologia. Porque o mais exterior é o mais fundamental, e o mais fundamental está lá no campo do outro. Isso já estava lá no Deus, o projeto, Deus da vida, estava no texto das afasias, né? 191, o Freud fala lá do para Renata Rato, né? Do aparelho de fala, do aparelho de linguagem. Está fazendo um texto neurológico. Para fazer neurologia, a gente tem que ter uma teoria da linguagem e o cérebro tem que estar à altura de expressar essa linguagem que a gente constata na clínica. Senão é uma teoria vazia. E ele reconstrói toda a teoria cerebral da linguagem para tentar estar mais à altura do fato, por exemplo, de que o esprague só se constitui como tal um indivíduo humano, um sujeito humano, que ele se expõe, ainda que ele tenha toda a predisposição biológica, hereditária, para vir a ser um falante, isso só se constitui como um aparelho de fala se ele está exposto ao aparelho de fala dos outros. Isso está no projeto, já está nas afasias. Então, olha, aquilo que vai me constituir no mais íntimo de mim, por exemplo, a língua materna, vai ser tão connatural de mim mesmo, comigo mesmo, eu acho que, inclusive, Deus fala na minha língua materna, os artes falam na língua materna, uma das maiores descobertas do campo é que pode ter outras línguas maternas que não tem nada a ver com a minha. Isso tudo que é o mais íntimo mesmo, é a língua materna. A mãe para mim, o outro para mim, me constitui. Se eu separo o mundo a priori em ser e estar. Isso vem no nosso pacote linguístico. E que não vem das línguas. Eu sempre brinco, né, que o grande filósofo espanhol, não, o Ortega y Gasset, ele tirava um sarro dos filósofos alemães. Os filósofos alemães, que gostam tanto de antropologia, eles estariam dispostos a dar metade dos territórios da Alemanha para ter em troca a distinção entre ser e estar que nós temos no espanhol. Então, vejam, isso nós recebemos no pacote. A gente não tem que ficar explicando para nós, para as crianças, que é diferença entre uma contingência e uma essência. Você vem no nosso pacote linguístico, parece que Deus escreveu o mundo assim. Pede para o francês explicar. Não tem. Pede para o inglês, tem que fazer uma obra filosófica para explicar isso. Pede para o Heidegger, tem que fazer uma filosofia. Isso aqui vem no nosso pacote. Então, eu estou dizendo isso, eu vou deixar aqui, para a gente ver em que tipo de questão, tipo de problemática torna os problemas topológicos
não apenas uma coisa, uma sofisticação erudita e impressionante para despertar, né, a adesão do outro, mas que são questões que brotam do psicanálise, brotam dos desafios da psicanálise. Aí tem outros problemas que essas questões topológicas trazem para a própria psicanálise. Seria legal, até num outro momento, você discutir sobre isso, né? Dando prosseguimento à conversa que nós já tivemos. Seria uma... Então, qual é o estatuto disso? Qual é o estatuto da topologia? A topologia seria um modelo. Um modelo tem a ver com a ideia de um como ser. Uma filosofia, que Freud, inclusive, assume explicitamente como sendo essa modalidade de tratar a ciência, que vai explicitamente lá na questão da análise leiga, né? O estatuto da minha metapsicologia é uma reconstrução, né? Uma construção auxiliar, uma analogia, né? É uma construção que ela é, enfim, ela é apenas um modelo, uma construção, enfim, tem um termo específico que me fugiu agora. E ela é uma construção imaginária, diz explicitamente. Eu crio um modelo, mas ele não é binário, porque ele tem que ter certas conexões com o fato mesmo que ele pretende servir de suporte para dar uma consistência que me permita pensar. O fato abstrato, um fato que não se constitui um objeto concreto do mundo, mas aplicando essa maneira de ler várias coisas, eu posso operar nesse fato. Então, essa forma heurística de fazer ciência não é uma forma que foi de período. Não é uma forma, digamos, relativamente habitual para aqueles que tiveram uma formação científica na passagem do século XX na Europa. Essa ideia de uma concepção heurística de ciência tem uma matriz kantiana e que funciona mais ou menos assim. Eu não tenho lá, o Freud diz, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho os instrumentos para fazer, sei lá, uma neurologia como nós teríamos hoje, né? Com neuroimagens funcionais e tudo mais, não tem como demonstrar, mas eu posso fazer um modelo. Eu não sei como é que dá materialmente, por exemplo, essa condição no cérebro. Mas o cérebro, se eu tiver que representar, por exemplo, processos de memória que não sejam, que se dão na experiência analítica, eles não podem ser memória, a água é água. A água é água não dá. Não tem uma representação soteriana disso não dá. Não é? Eu falo significante água, então isso quer dizer isso? Não dá. Porque na experiência analítica, eu falo água, né? E a minha mãe nasceu em águas claras. E as águas claras, ela teve que sair de lá porque brigou com o pai, aí encontrou meu pai, eles casaram. Aí, essa água é outra coisa. Então, não sei como é que ele é. Tá? Mas ele tem que ser algo que conta de que o sistema de significação é sempre associativo, não linear. É isso que ele vai fazer, não vai fazer, é isso que ele vai fazer um projeto. Então, e não era Freud, todo mundo fazia isso. Então, como é que tem que funcionar o sistema? Enfim, no caso, pegando sistemas biológicos, mais outros, que tenha correspondência de analogia que são construções imaginárias, mas não arbitrárias.
E o Freud tinha mais um elemento que ele colocava nessa sua construção, ele chamava a sua metapsicologia, né, da obra da feiticeira, ele não sabia o que fazer, ele recorria a essa construção. Então, ele não tem nenhum compromisso que exista o inconsciente, que exista a pulsão, que exista o... Olha, isso aqui é uma maneira de falar. Se ela se mostra, então, é outra condição freudiana. Eu tenho que expor, né, a minha construção ao fato clínico bruto. Então, quando a taxa de psicanálise freudiana de não ser contestada, ela não pode ser invalidada, ela sempre vai validar a sua hipótese, né? Uma leitura rasa do Popper, é por não entender nada do método Freud. O método Freud ele era feito, ele só funcionava para o Freud porque ele se expunha de uma maneira que poderia ser negada pela experiência clínica. Ele faz a construção, expõe a experiência clínica, e se o fato clínico diz não, eu já fazia a força, eu jogo fora aquela maneira de falar e coloco outra no lugar. É o que eu acabei de dar um exemplo. Eu achava que funcionava como se fosse tudo recalque, mas a experiência clínica me mostra que não é. Quando ele pega lá a teoria dele, não é? Ele não está lá, o único que acredita na psicanálise do final do século XIX era o Freud. Não. Em 1920, quando ele publica Além do Prazer, ele estava no auge. Né? Psicanálise era de todo mundo, ele frequentava as maiores cabeças intelectuais do mundo. Ele disse, pô, está tudo muito certo, mas a minha teoria estava errada. Né? Essa construção que eu fiz não funciona mais. Porque era uma metáfora, era uma maneira de falar, era um modelo, e esse modelo ele não funciona para dar conta, por exemplo, eu achava que a tendência base do processo psíquico era a busca do prazer e evitação do desprazer, eu vejo que tem uma além do princípio do prazer. Tem uma compulsão à repetição, é algo que leva à destruição do sujeito. Isso é mais fundamental. Eu tenho que mudar todo o arcabouço da metapsicologia, mas não destrói a psicanálise. Isso é o que dá vitalidade. Então, o Freud tinha essa noção de que o seu conceito de metapsicologia tinha uma dimensão de modelo útil, de construção que permite pensar e que eu avanço pelos nãos que eu tenho da experiência clínica. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Lacan vai trabalhar com a topologia, principalmente quando ele pega esse instrumento estrutural, ele faz algo, e aí depois eu queria te escutar mais sobre esse ponto. Ele faz um plus a mais. Né? Aqui o estatuto da topologia, o estatuto estrutural, do Lacan, não é apenas de natureza metafórica. Isso não é mais um como ser, não é uma maneira de falar. Ele tem uma dimensão propriamente de quais são os elementos estruturais, isso tem uma... Não? Eu posso não saber a substância, mas eu sei que a estrutura é. O Walter pode me contestar, porque tem uma formação de engenheiro, mas fala de algo de estrutura, de uma engenharia, de como é que se dá, do ponto de vista lógico e formal, a disposição dos elementos lógicos e fundantes da teoria. E não é agora apenas um como ser. Do ponto de vista estrutural, tem elementos que são logicamente, formalmente delimitados. Então, tem uma transformação na maneira de conceber, na maneira de organizar a racionalidade do... Então, isso vai se dar no primeiro momento. E o Petri traz, no final do livro, né, quando ele remete a conferência que o... Deixa eu ver aqui onde eu anotei. Que o Barroso dá no seminário, né? Seminário 26 do Lacan. O Petri lembra, ajusta o título, que o Lacan convida 3 dos seus alunos para fazer conferência no seminário 26, onde ele resolve o Barroso, e ele faz um
Veja, nós estamos em 26, e ele fala desse elemento da concepção maquínica, de uma máquina lacaniana. Máquina lacaniana. Essa ideia de máquina é uma ideia que Lacan tem desde antes do Lacan, desde antes do Lacan romper com a Icaro. Eu diria que essa ideia de máquina ela é mais fundante para o Lacan do que o próprio recurso estruturalista. A linguística estrutural, a antropologia estrutural. Eu não vou ter tempo aqui, daqui a pouco vocês vão desmaiar de tédio, como disse curto aqui, não consigo me conter. Eu vou aproveitar para trazer os argumentos, quem sabe numa outra hora que discutir mais. Mas o Lacan entra nesse debate a partir das questões de linguagem colocadas pela cibernética, antes de entrar no estruturalismo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas, por exemplo, quando o Wiener, o sujeito que cria o conceito de cibernética, o cara que é o líder das conferências de Mason nos Estados Unidos, em Londres, em Nova York. Londres é a intervenção de Charing Cross, em Nova York, que é talvez o episódio intelectual mais importante do século XX, talvez o mais importante da história. Do mesmo movimento de reflexões vão surgir na cibernética, vão surgir as ciências cognitivas contemporâneas, vão surgir a concepção lógica das neurociências e vai surgir a própria teoria da computação de dados. Tudo muito forte. Cibernética, ciber é o timoneiro. Quando na política, quando na república, o Platão vai falar da aristocracia, que no fundo a cidade tem que ser governada pelo filósofo, ele diz que ele fica na posição do timoneiro, ele que conduz esse navio. O timoneiro é o ciber. Então, é uma maneira de... É uma posição de poder, como é que você controla. Então, a ideia primeira da cibernética é como é que você, com elementos da linguagem, pode controlá-los de tal forma que você faz uma sintaxe perfeita. A cibernética surge de uma reflexão sobre os princípios de computação que vinham da máquina de Turing. A máquina de Turing. Para nós é até difícil de pensar isso hoje, para nós, na nossa cabeça, é tal ponto formatada a separação de hardware e software, a gente acha que nasceu assim. Linguagem é uma coisa, seu suporte é outra. O Turing dizia que a máquina é a linguagem, porque era, de fato, uma máquina que se organizava em estados sistemáticos a partir de uma sintaxe perfeita dos inputs e outputs de posições dos elementos daquela máquina. Então, não tinha comparação entre a máquina e a linguagem. A máquina era a linguagem era a máquina. E aí você começa a ver como é que era possível você fazer uma materialidade da linguagem, fazer uma sintaxe tão perfeita que você pudesse controlar todos os estados, pudesse controlar logicamente todos os estados da máquina. Por isso que é uma máquina do poder. Uma máquina que está hoje, essa coisa dos sistemas de rede e tudo mais, a gente poder discutir. É uma questão política, ela é fundamental nas redes hoje. Isso já está no debate lá dos cibernetistas nos anos 40. Quando a conferência de Mason acontecia em Nova York, não tinha conferência que não tivesse presença de agentes da CIA dentro da sala. Em pleno começo da Guerra Fria, como é que vai se controlar toda a circulação de informação? Quando o Lacan descobre isso, descobre uma maneira com os amigos matemáticos dele. Nós estamos, isso aconteceu em 48, que o Wiener publica o seu livro sobre a cibernética, ou a ciência do controle no animal e na máquina. O Wiener era um dos maiores lógicos matemáticos do século.
ele vai fazer um livro que é talvez um dos mais revolucionários da história da humanidade, né? O livro da cibernética. Ele estava na Europa, ele ia passar uma temporada em Paris, o editor, vamos fazer o seguinte, em vez de publicar em Nova York, vamos lançar em Paris, 48. Verem lá a primeira edição, está lá. O texto está em inglês e publicado em 1948 em Paris. Não foi publicado em Nova York. A conferência inaugural ele dá em Paris. Foi o ato intelectual mais importante da cena intelectual francesa em 48, foi isso. Todo mundo falava disso. E o Piaget, que era um dos matemáticos, amigos do Lacan, muito mais jovem que ele, mas muito próximo do Lacan. Lacan não tinha nem separado daí. Você tem que assistir essa conferência. E você tem que ler o livro. E o Lacan faz isso. Então, o Wiener mostra como você vai dar uma dimensão material para a linguagem, na sua dimensão lógica e formal. Ele permite conceber, no olhos do Lacan, um instrumento intelectual que permite superar os impasses da teoria freudiana. O Freud, como todos os psis, herdam uma herança maldita, que é o termo psíquico. E a alma, o que vai fazer psiquiatra? Como é que alguém vai ser médico da alma? Você é corpo, você é dualismo, corpo é corpo, alma é alma, não pode ter nada a ver com a outra. Se é doença desse corpo, não pode ser doença da alma. Isso é só uma questão de poder, do Thomas Sachs. É fazer passar problemas da alma, problemas do corpo, problemas da alma. É só uma maneira de delegar um poder político à medicina para intervir nos corpos. E vocês veem que esse fato de psicanálise tem alma, então isso não tem corpo. E a alma, então, aqui ele começa a ver então, a possibilidade de sair materialmente. Ter um materialismo da linguagem. Esse materialismo vai se configurar, eu vou encurtar a história, né, para poder avançar um pouquinho mais. Essa primeira teoria é que o materialismo pode ter consequências no mundo concreto. Tem um capítulo, eu convido vocês a lerem o capítulo 7 do livro. Esse é um livro cibernético que se chama Psicopatologia. É um livro publica em 48. Não tinha estruturalismo, estruturas elementares do parentesco, publicado no seguinte, em 49. Não tinha ninguém tinha lido. Quem tinha contato com esse debate era o Jacobson, que foi, inclusive, convidado pelo grupo do Wiener a dar uma das conferências, né, nas conferências de Leipzig. O Jacobson estava por dentro desse debate, desde o início. E aí, então, Lacan encontra nessa questão da cibernética, e no capítulo da psicopatologia, então, o que era psicopatologia para o Wiener? Ele diz assim, olha, eu não estou falando de psiquiatria, não estou falando de doenças mentais. Eu quero mostrar como pode ter sistema de linguagem, e se você faz um certo tipo de processamento da linguagem, ela pode entrar numa pane, que é no nível próprio da linguagem. O que vai fazer no seu seminário cibernético, no seminário 2. Vocês pegam lá, convido vocês a relerem o seminário 2, que aliás termina, a penúltima aula é uma conferência que ela quer dar para o seu grupo, que se chama Psicanálise Cibernética. E cita de uma ponta a outra todos os autores cibernéticos dentro do seminário 2. O pessoal da teoria dos jogos. O Morgenstern, cita o von Neumann, cita o próprio Wiener. Então, o Wiener diz, olha, com aspectos apenas lógicos formais, você pode mostrar os termos de linguagem que entra em pânico. O que eu faço? Porque agora eu entendi. Vou fazer que nem o Wiener, vou mostrar. Para não ter que ficar falando essas coisas freudianas, esses grandes sistemas metafísicos, a vida, a morte, a atração pelo inorgânico, aquele negócio assim, que só funciona dentro do cercadinho, porque é iniciado. Eu vou mostrar que tem uma descrição lógica formal nisso. E o que faz? Quando ele faz o seminário da carta roubada, veja se não é uma descrição um programa de computador que começa por questões unicamente da lógica do sistema significante que funciona nas oposições do Lacan
são todas em uma linguagem booleana, numa lógica booleana. Já tínhamos discutido isso, né? Essa lógica booleana o Lacan se apropria, mas que já estava na Cibernet. Sim, não, 0 e 1 para o ímpar, não é só posições, que aliás é todo o argumento dessas oposições básicas, tem um determinado dois. Você aplica um sistema lógico de leitura disso, isso cria uma ordem própria, uma ordem simbólica. É isso que ele quer demonstrar no seminário da quarta rodada. Essa questão da máquina é algo que eu vejo aparece. Nós estamos em 48 e nós estamos no seminário 26 e retorna. Esse curso que ela quer fazer, esse respiro, essa renovação da psicanálise em busca da materialidade lógica formal, em oposição à materialidade da física, né, da ciência natural, da ciência, isso retorna. Então, o grande problema, então, que o Lacan vai dizer, é que se a gente faz apenas isso, então é isso, então tem a psicanálise. A psicanálise, ela é solúvel na internet, ela é. Quem faz isso são ciências cognitivas. Então, qual é a teoria, então, de linguagem dos seus lugares que está à altura da psicanálise? E é por isso que a gente vai ver, então, cada vez mais profundamente, dois elementos aparecerem, são dois elementos que vão estar profundamente conectados ao problema da topologia. O primeiro vai ser da necessidade cada vez mais crescente do Lacan de mostrar a incompletude do sistema simbólico. Esse debate que ele introduz através do Gödel, ele vai utilizar os dois teoremas da incompletude do Gödel, é um debate que estava rolando solto uma década antes do grupo da Cibernet. Lacan não cria isso, não importa isso. É possível fazer uma máquina tão perfeita que ela mesma possa programar inteiramente, decidir o que vai programar, simultaneamente ela é o efeito da programação e é o programador, ao mesmo tempo? E o Pedro dos seus teoremas é complicado. Não é possível. Vai ter sempre um nível, vai ter sempre um ponto de vista lógico, um buraco no sistema. A posição do sujeito ela não é solúvel na sintaxe perfeita. Então, o sujeito sempre vai ser suposto, ele não aparece aqui. Por isso que o significante vai representar um sujeito todo significante. Isso é uma decorrência de um debate que já vinha rolando dos lógicos da cibernética com o teorema da incompletude dele. No desafio topológico do Lacan, era necessário mostrar buracos incompletos. O sistema tinha um buraco de incompletude e faz parte da constituição do sujeito ser alienado ao outro, mas o próprio outro é incompleto. Ele não é alienado de uma maneira que eu sou totalmente alienado ao, sei lá, ao Word, eu sou totalmente ordenado pelo Windows, né? Pegar um dos sistemas básicos. Né? Não, sou totalmente, porque o próprio, esse nosso Windows que nos constitui, ele próprio é incompleto. Então vai aparecer cada vez mais esforços topológicos para mostrar que o que o outro, o que o sujeito compartilha com o outro, não é só a herança positiva das inscrições linguísticas, significantes, simbólicas, mas em completude. E isso vai aparecer na figura. Bom, o Petit está muito melhor colocado do que eu para falar disso, por exemplo, nos toros, na figura do toro. Como o toro, o sujeito, se entrelaça, coloca essa questão explicitamente no livro, com o toro do outro, e
tudo que ele compartilha são os buracos do tórax. E como isso vai colocar lá onde é o lugar do outro que constitui, é o mesmo lugar que no tórax do sujeito vai ser objeto. Aquele buraco, que ele é estruturante, mas que não há a inscrição dele. Então, nós vamos ver desdobramentos cada vez mais sofisticados, a tentativa de poder dar conta de como nós somos constituídos tanto pela herança positiva quanto pela herança do buraco. Então, essa tradição que Freud fala lá no Homem Moisés, a religião monoteísta, essa tradição não é apenas aquilo que está marcado no campo de uma memória esquecida, que é o poeta que traz a tona, que é o argumento de Freud, no Homem Moisés, mas é aquilo que não está escrito. Né? É uma marca do outro que me entrega para que eu tenha acesso. Vai aparecer, por exemplo, quando, lá no seminário 11, vai fazer aquele campo de intersecção entre o sujeito e o outro, aquele campo que vai chamar de objeto A, é justamente que os dois compartilham suas incompletudes. Bom, aí a gente consegue reler de uma maneira mais, mais substancial a importância dessa conjectura que o Petri coloca de uma maneira muito brilhante, muito clara no livro dele. Por que é importante a gente analista poder conceber, de um ponto de vista topológico, essa passagem, essa transformação bidirecional do toro na banda de médios. E eu vou terminar por aqui, porque isso reencaixa no argumento que o Petri vai trazer no livro. Não é? Porque o Petri mostra também como essa organização tórica do campo do sujeito, que articula, por um lado, demanda, fica lá andando em círculos em torno da superfície do tórax, fazendo dentro dela esse buraco do desejo, e fica um outro vazio que esse próprio movimento não percebe, mas que ele constitui, esse vazio central, esse objeto A central. Ou seja, ao mesmo tempo que o sistema de funcionar, demanda e desejo, criando um vazio, mas tem que o sujeito consegue se apropriar disso. Eu dei, por exemplo, agora o exemplo a gente fala muito hoje do racismo estrutural. Lá pela Santa, me vejo, tem alguém que não é racista, mas pode brotar no fundo do meu coração um negócio que eu não sabia que eu era capaz de espontaneamente fazer uma frase tão marcada de um componente racista. É tão consubstancial de mim e da minha inscrição de mim mesmo para o outro, que eu nem me dou conta. Não é recalcado em mim, é não reconhecido. E só vai ser reconhecido se mudar de disposição, se tiver uma intervenção do campo do outro. Senão, nunca vou me dar conta. Funciona assim. Como para mim é natural que o universo fale em português. Isso não me dá conta. Se eu ver alguém falando em outro para mim, tem que ter uma intervenção do outro. Se não aparece para mim como sintoma. Não vem de um recalque, eu lutando contra mim mesmo. Simplesmente que eu não dou conta de todas as minhas determinações a partir do outro, e muito menos do buraco do outro, que também participa da minha constituição. Então, ao passar para a banda de médios, nós vamos ter essa transformação, nós vamos ter um outro tipo de acesso a essa dupla inscrição. Aquilo que parecia algo que eu ficava andando em círculos, que me constituía, que parecia a coisa mais natural do mundo, me coloca num outro tipo de disposição no campo do significante, que vai ser o que se coloca explicitamente no livro, a banda de médios, no fundo, é uma expressão de como funciona, como opera a cadeia significante, a rede significante, essas possibilidades de uma
de inclusive, com uma dupla inscrição, faça o sistema funcionar diferentemente. Então, isso permite um outro tipo de organização. Então, a operação de conceber, do ponto de vista estrutural, que tipo de modificação da relação do sujeito com o significante é necessária para que ele possa ter um outro tipo de relação com aquilo que o constitui como sujeito. E vocês vejam que essa dimensão estrutural, ela é, de certa maneira, presente, mas diferente no campo do Lacan, ou no pensamento do Lacan. E eu vou terminar por aqui. Vocês lembram que no seminário 1, aqui você está na primeira aula do seminário 26. Vamos retomar a primeira aula do seminário 1. O Lacan vai falar qual é a operação que faz o analista no ato analítico. Ele faz uma referência que não é nada poética, que a arte do analista é mais ou menos a mesma arte do sujeito que vai desmembrar o seu galeto no fim de semana, na terra do galeto. Né? Ele está um analista, para fazer seu ato funcionar, tem que saber em que lugares do frango você tem que cortar, senão você despedaça tudo e faz um melê. Mas se você entender a estrutura do frango, você corta tec, desmembra nos pontos efetivos, aquilo produz uma possibilidade de você devorar muito prazerosamente o seu galeto de fim de semana. Essa é a metáfora que ele faz. O analista opera assim. Agora vocês vejam que isso é muito diferente da metáfora. É uma metáfora, uma estrutura. Qual é o limite do pensamento estrutural? Como a estrutura precisa ser uma estrutura apurada para que ela não seja justamente uma máquina louca, né? No seminário da carta roubada, ele mostra uma máquina que enlouqueceu. Está lá andando sozinho. Então, ele não abre a mão da máquina, mas é uma máquina furada. E ela é furada não apenas pelo buraco simbólico, mas pelo campo do corpo do gozo. Nós vamos falar aqui. Né? Então, vocês vejam que, no primeiro momento, né, você tem que saber a estrutura para saber onde cortar. Então, a metáfora do corte, da lísia, psicanálise, da destruição, é central. Onde é que você destrói, onde é que você corta, onde é que você separa. Depois, aqui, a metáfora não é tanto do corte. Aqui não tem corte. Aqui não tem colagem. Aqui é simplesmente uma transformação de algo que já estava ali. Só que você não percebia aquilo. Se você não concebe, você não consegue sequer pensar na transformação. E que o instrumento topológico pode te ajudar a pensar nessa transformação. Se concebível, e talvez ele não seja apenas uma alegoria, uma metáfora, mas seja uma expressão, uma mostração, como né, o Petri desenvolve longamente, né, o conceito de ilustração no seu texto, é que é a própria estrutura que é colocada ali e te permite conceber como é que opera essa estrutura e como é que você pode modificá-la de uma maneira útil, apreensível, dentro do campo da intervenção do ato analítico. E que ele opera, então, não apenas a partir de noções de corte, de livre, mas de transformação, de mudança de perspectiva, de reorientação. E a última coisa, agora prometo, a última de todas que eu vou dizer, é que, ao mesmo tempo, nesse campo em que nós vamos ter a estrutura, o elemento significante, tem um outro elemento que é irredutível. Toda a topologia, em especial dos nós, vai tentar mostrar que ele fala isso claramente, principalmente, a primeira vez que ele fala isso, em 66, na conferência sobre o lugar da psicanálise na medicina, que o gozo é um fenômeno do corpo. Que o corpo não é, esse gozo do corpo não é totalmente solúvel no significante. Ele tem que estar amarrado no sistema simbólico, mas ele não é solúvel. Você tendo o programa perfeito, você não, ainda assim, você não deduz o gozo do corpo. O gozo do corpo, ele é
ele é exterior, né? Ele me faltou o termo, ele é... Daqui a pouco, né? Extrínseco. Não é extrínseco, é um termo que ele pega do Heidegger. Ele é... Bom, De quem? é um termo que ele pega do Heidegger, mas deixa, né? Existente? Gente, É uma existência. E aí você vai ficar totalmente... O leitor do Lacan fica totalmente siderado nesse momento. O gozo é um fenômeno do corpo. Ele se lança para a linguagem, para o simbólico, para a questão da máquina. A máquina que tem uma lógica própria, que ela se organiza, que ela produz os seus efeitos. Só que o Parlet não é solúvel na máquina. E ele que quer desmontar toda essa herança fisicalista, metafísica, religiosa, né? Freud, né? A psique, a alma e tudo mais. Ele tenta terminar com isso tudo. Ele chega, quando ele vai tratar do gozo, o gozo é a minha única ontologia. Tem uma substância gozante. Gente, substância gozante, a gente cai infartado. Né? Você quer pensar. Tem termo da tradição metafísica, muito mais duro. Tem dois. A alma e o segundo a substância. Você recorrer para a alma, para a substância, tem que, metafísica, de peito aberto, vamos lá. Ele queria destruir com isso tudo. E o que volta para ele? Não, o gozo é minha única ontologia. O gozo é uma substância. O gozo é uma substância gozante. A análise lida com substância. Mas vocês vejam o recurso que ele tem que fazer, a ontologia, ser, na verdade, esse semi-ser, o que resta ser, que tem algo que justamente se delineia, se inscreve, se está amarrado, simbólico, imaginário, mas é algo de real, e que dá realmente a consistência de ser, é algo de um gozo de ser, que está amarrado nos outros gozos. E isso permite que a psicanálise não seja apenas cibernética da linguagem, não seja uma máquina de operar lógica, fundamentalmente, a linguagem, mas seja um fenômeno vivo, corporal, encarnado. Né? E na conjectura lacaniana, nós vamos ter, então, esse esforço de situar tanto aquilo da experiência analítica, que inscreve no campo significante da sua lógica, tem uma lógica própria, como essa própria lógica estabelece as amarrações em condições de possibilidade da incompletude desse sistema, que isso se dá com a experiência viva, corporal, mediante. Né? E que é isso que atravessa, na minha leitura do texto do Petri, esse esforço de mostrar, né, como é necessário para o psicanalista dar conta desses fenômenos radicais, que não são apenas elucubrações teóricas sofisticadas, mas são necessidades incontornáveis para a gente poder ter algum tipo de apropriação pertinente de experiência analítica para a gente. Eu vou parar por aqui. Lastimo muito, Pedro, que a gente não possa continuar nosso debate hoje aqui. Né? Você deve ter identificado no que eu falei hoje, continuação de coisas que nós já vimos discutido em outros momentos. É muito para escutar. Mas nós vamos fazer isso em outro momento. É isso. Muito legal. Eu só acho que eu falar é meio... não tem sentido, porque vocês estão num ambiente aberto, eu estou aqui, não tem como fazer isso, mas é só dizer assim, e você pode transmitir para o pessoal, a sua fala foi maravilhosa, eu acho que ela colocou exatamente essa questão.
de forma brilhante. Lacan pensa com a estrutura, né? A topologia é a estrutura, né? Ela resiste, né? Então, tem uma série de questões importantes aí e que precisam ser mostradas, não são complicadas de serem mostradas, mas precisa um certo tempo, né? É uma pena que eu estou meio baleado com o Covid, então eu não vou ser um bom companheiro de diálogo hoje, né? Mas vamos continuar oportunamente. Tem aqui tudo, né? E parabéns pelo livro. Olha, esse livro ele merece circular muito, que seja debatido, que ele produz efeitos que a análise precisa produzir. E mesmo sem a presença do professor Petri, eu acho que faz uma provocação e uma imposição para aqueles que têm algum interesse na psicologia poder, a partir desse livro, dar mais uma oportunidade. Assim, realmente, nos deixa com muita vontade de sair daqui olhando para esse material. Assim. E eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui também tem um percurso na sociologia, já tiveram alguma formação, assim, então é mais intrigante ainda. E a edição do livro está muito bonita, agora está muito legal. Assim. Muito obrigado. Então, está realmente muito legal, dá vontade de ler, tem a cara de ter essas coisas super interativas, tem as imagens também. Opa, seja bem-vindo. Então é isso. Então, fora o aspecto lúdico, você coloca lá no celular, você não sabe se vai aparecer lá. Muito legal, né? Eu e a minha pergunta seria. Ó, eu vou mudar. Viu, Petri? Você consegue escutar aqui? Vocês conseguem ver o Petri? Eu já vi bastante Petri. Para vocês verem um pouco assim, o nosso. Oi, Petri, parabéns. E eu vi agora na acho que a fala também de conta assim, aquilo que a gente fez, que tem uma experiência na vida em relação a isso. Então, a gente entender que existe muito daquilo que faz educação eu não consigo assim, ter mais clareza de fazer sobre isso, que aí, no meio da análise, existe essa resistência enriquece tanto entendimento da teoria. Então, vou te dizer como é que eu percebo, como é que eu vejo as coisas. Eu acho que se deve, por dois motivos. Primeiro, que não é uma coisa que as pessoas conhecem espontaneamente, é muito difícil. Se você se lançar isso, você tem que ter muita transferência, né? Para supor algum saber, para encarar essas questões tão árduas, tão abstratas, tem que estar muito afim. Então, por isso que esse tipo de Petri é legal, porque eu estava falando para você. Voltei. Né? Então, tem esse aspecto. Você tem que ter muita transferência. Esse tipo Petri, né? Ele tem, primeiro, né? Ele consegue encarnar a produção do posto saber, a gente transmite, né?
O Mário está parecendo São Cristóvão agora. Congelou para vocês? Congelou para mim, sim. Eu não escutei a questão dela, da Marília, mas eu acho que era sobre a questão da dificuldade e da resistência. Aí ele está tentando explicar isso e, pum, dá pau. É interessante, né? Ah, ele caiu, né? Vamos ver, vou pausar aqui. É uma pergunta dirigida diretamente também ao autor aqui. Está baleado, mas pelo menos ele consegue escutar. Hein? Eu vou anotar as questões e depois eu respondo, se tiver questões, né? Eu escrevo e encaminho, né? Eu não consegui ouvir, inclusive, a questão da Marília, né? Quer repetir a questão? Não, é que não chega, quando ela fala mesmo, virando não chega. O microfone, ele tem um campo. Olho no olho. Aqui. Ah, Perfeito. tudo bem? Fiquei muito contente de poder participar desse evento, sentimos a tua falta, mas o resultado de todo aquele trabalho maravilhoso que a gente acompanhou nos cursos que a gente fez contigo. E eu queria perguntar sobre essa questão que o Mário colocou muito bem, né? Dentro da história da psicanálise, de que forma que todos os conceitos sempre foram complicados para serem entendidos. E a antropologia parece que sofreu também essa dificuldade em relação até ao meio psicanalítico. Uma resistência, sim. Apesar dela ajudar a gente a entender os conceitos freudianos também, né? A entender toda a psicanálise. Então, a minha questão era essa: por que no nosso meio psicanalítico ainda existe essa resistência? Né? Acredito que o seu livro vai colaborar muito para as instituições, né, trabalhar com psicanalistas esse tipo de tema. Tá? Obrigada, Petri. Eu vou escrever, mas assim, não adianta eu falar agora porque não atinge as pessoas, né? 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 É isso aí. Bom, acho que, Uhum. quando os trâmites por fins, hoje é sábado, a perspectiva é de domingo. Então, vamos parar por aqui. Valeu, meu caro. Até a próxima.